Oiê, eu disse no vídeo passado que eu não gosto muito de dar tutorial, porque eu sinto que eu não sei explicar direito e eu posso acabar falando merda baseado no que eu aprendi no chute. Mas como eu recebi alguns comentários pedindo tutorial e como eu tive ideia de um desenho legal pra botar aqui, vai ser isso o tema do vídeo. Obrigada pela compreensão. E obrigada a essa pessoa aqui pela ideia de vídeo. Primeiro, eu preciso muito falar que eu não tenho curso de desenho nenhum. Eu faço design na faculdade, então algumas coisas que eu aprendi eu não tirei de trás da orelha, mas uma boa parte sim. Mas então vamos lá. Composição. A composição de um desenho é basicamente a forma como você organiza os elementos de uma arte para contar uma história ou representar alguma coisa. E principalmente para guiar o olho da pessoa que está vendo aquela arte para onde você quer. Então é aquela construção de pensar, esse personagem encaixa aqui, esse vaso de planta fica bom aqui e pipipipopó. E para criar uma composição, é ideal que você tenha sempre um ponto focal. Ou seja, um personagem, um acontecimento ou um objeto que você quer que tenha destaque. E daí você coloca outras informações para complementar a cena que você está criando. E nisso, existem algumas regras para criar composições e eu vou mostrar as que eu considero mais tranquilinhas de entender. Mas lembra que, como qualquer coisa na arte, a regra é uma coisa que você pode ou não fazer. Além das regras que eu vou mostrar aqui, existem outras, mas na minha opinião elas são bem mais difíceis de visualizar e de aplicar e deixam um processo muito maçante. De qualquer forma, eu vou deixar aqui no card o vídeo da Vivi sobre composição, porque eu usei ele como base para fazer e lá ela mostra exemplos das regras de composição e como elas são aplicadas. O vídeo dela tá bem completinho. Mas aqui eu vou usar Splash do LoL para explicar isso. Regra dos 3/3. A ideia é dividir a tela em 3/3 e tentar posicionar um objeto no encontro dessas linhas ou no meio delas. Triângulos dourados. Traça uma linha na diagonal e outras duas partindo dos cantos da tela e formando 90 graus com essa linha diagonal. E repara nessa imagem como a posição dos personagens se completa. Triângulos harmônicos é parecida com a regra dos 3/3, mas na diagonal. Pirâmide é basicamente tentar visualizar um triângulo na composição que ocupa uma grande parte dela, assim como aqui. Fibonacci. Essa é baseada num princípio matemático e acho que, sinceramente, ninguém em sã consciência usa isso. Mas os exemplos que eu encontrei foram... E fora essas regras, existem outros exemplos como cruz, arranjo em V, arranjo em L, diagonal, radial, massa focal, curva composta e circular. Mas eu sinceramente acho que são mais difíceis de perceber e aplicar em um desenho, então fica aí de curiosidade se você quiser pesquisar exemplos. Oi, eu parei seu vídeo no meio. Se você tá gostando dele até agora, por favor, dá um likezinho e se inscreve aqui. Ok, pode voltar. Na prática. Supondo que eu quero criar uma cena de dois personagens numa luta num ringue. Só porque sim. Eu já tenho o contexto, eu já tenho o ponto focal e vou fazer um rascunho meio mais ou menos aqui. Mas vamos combinar que a gente não fala sobre perspectiva, ó. Quando você tem uma cena com storytelling para desenhar, tenta pensar que você é um diretor de cinema e tem que achar um ângulo que fique legal de representar aquilo. E abrindo um parênteses, inclusive, usar cenas de cinema para estudar composição é uma excelente ideia. Mas então, nesse caso, para mostrar a grandeza e imponência dos dois lutadores, eu vou fazer um ângulo de câmera vindo de baixo. E daí a gente tem que pensar... O que tem numa luta de ringue oficial? Temos o ringue de luta, obviamente, um espaço para plateia, uma arquibancada, e nessas lutas grandes tem um telão em cima para mostrar coisa do campeonato e dos lutadores. E são exatamente esses elementos que eu preciso integrar na minha cena. E por isso eu vou tentar explicar como eu faria a composição dessa cena e justificar o porquê eu coloquei cada elemento aonde. Eu vou seguir a regra dos 3/3, então temos os dois lutadores, logo em seguida eu coloquei o ringue. Na hora de fazer o cercadinho do ringue, eu coloquei dois palitinhos, entre aspas, da cerca em cada lateral, tanto para estabelecer uma simetria na imagem, quanto para preencher essas laterais. No centro, eu coloquei o árbitro da luta, e eu quis desenhar ele com as mãos seguindo as mãos dos lutadores. Logo acima, eu vou fazer o placar da luta, e depois a arquibancada. E daí, eu posso adicionar elementos que ajudem a compor o contexto da cena como um contexto real, tipo, as escadas para sair da arquibancada, e um telão atrás onde mostra a cara dos jogadores ou de algum patrocinador. E por fim, eu colocaria no primeiro plano algumas cabecinhas de pessoas que estão assistindo a luta, tanto para compor esse espaço embaixo da tela, quanto para dar para a pessoa que tá vendo a sensação de que ela tá na arquibancada. E é assim que eu montaria uma composição, com um rascunho bem cagado, me perdoa. Outras ferramentas de composição: equilíbrio.
O equilíbrio é uma das principais ferramentas porque é ele que cria a harmonia dos elementos no desenho e complementa todo o contexto. Temos aqui um contexto do Tryndamere indo bater no moço desconhecido ali no canto. Ele é o ponto focal, mas pensa que se a espada dele estivesse para cima, com ele indo dar o golpe, ficaria todo um espaço vazio na esquerda e tiraria todo o equilíbrio do desenho. E composição é justamente sobre organizar de forma que crie um equilíbrio. Hierarquia. O ponto focal também pode ser destacado por uma hierarquia de elementos. No primeiro desenho, pelo personagem da direita estar inclinado, compensa o fato de que o da esquerda é bem menor, então cria uma harmonia. E nesse segundo aqui, a bandeira que o personagem da esquerda segura equipara o espaço que os dois ocupam na imagem, mesmo que a gente entenda que tem uma certa perspectiva e que o personagem da direita é muito mais alto. Cores. Usar ferramentas como saturação e paleta de cores também pode ajudar a guiar o olho de quem estiver vendo. Então, no caso da arte dos lutadores que eu fiz, por exemplo, os espectadores em primeiro plano, na hora de colorir eles, eu deixaria eles na sombra e adicionaria um desfoque, justamente para enfatizar o foco nos dois lutadores que estão iluminados. Então, o uso de cores é uma arma fundamental para a composição, mas principalmente a luminosidade e a saturação das cores. Dá uma olhadinha nesses dois desenhos. Repara que mesmo deixando o ponto focal praticamente no escuro, o fundo sendo mais claro e mais opaco é o que faz o seu olho ir direto para os personagens. A segunda imagem mais desaturada e mesmo assim por conta da questão de mais claro e mais escuro, cria o ponto focal. Mas em outros casos, a paleta de cores e a saturação delas pode ajudar a criar a composição, que nem aqui. É uma arte bem saturada, então a saturação não é exatamente o ponto aqui, mas sim a combinação de cores. Nessa arte dá para ver a contraposição entre a cor fria do cenário e a cor quente da estrela e da janela, que são justamente os elementos que o artista quis destacar. Mas, finalmente chegando, em alguns casos também, o ponto focal se destaca pela saturação da cor, como é o caso dessas duas aqui. O cenário sendo completamente opaco, sem cor, desaturado, e os artistas escolheram uma cor específica que criasse o ponto focal do desenho. E por fim, eu vou tentar explicar como eu montei a composição da arte que tá aqui no fundo. É uma artezinha de Halloween de Boku no Hero, e nesse caso eu usei a regra dos 3/3, ou seja, o meu ponto focal, que no caso é o Todoroki e o Deku, estão ocupando os 4 pontos de interseção das linhas. Mas além disso, tem uma composição em triângulo dos personagens, que nada te impede de usar 2 regras de composição também. Eu fiz um ângulo um pouquinho mais de cima, justamente para mostrar todos os elementos e dar um arzinho meio de curiosidade de alguém olhando pela janela. E nisso eu fui adicionando elementos que agregassem na composição. Por exemplo, a mesa no canto eu coloquei uma mão e 2 velas, mas não botei nada no centro dela, já que a pontinha do chapéu do Deku preenche esse espaço. Fora os outros elementos da imagem, o Kaminari, o Bakugou, o Kirishima e a Mina estão posicionados de forma que um não interfere no outro e não ocupa uma massa desbalanceada no desenho. E além disso, o uso da iluminação. A abóbora na mão do Todoroki e a luz vinda do caldeirão junto com o fundo bem mais escuro chama a atenção para os dois. E por fim, a hierarquia de elementos, onde o Deku e o Todoroki estão muito maiores do que os outros personagens que não são o foco do desenho. E é isso. Composição é uma das partes mais difíceis da arte, acredito eu, e vale treinar, vale separar um tempo ali do seu dia para testar formas de composição diferentes, ver como outros artistas montam composições, como eles organizam os elementos na tela. E uma coisa que todo vídeo de arte eu vou falar, não se cobra demais, porque esse é um conselho para mim também. Composição é uma coisa realmente difícil, não é uma coisa que você vai sentar ali e já criar uma hipercomposição com todos os elementos que você quer e contando um storytelling perfeito. E tá tudo bem. Muito obrigada por assistir, dá uma passadinha no meu Patreon que você pode ver desenhos que nem esse, me sugerir temas de arte e ter acesso a artes exclusivas por só R$5 no mês. E você acaba ajudando o canal aqui, porque eu uso alguns desenhos do Patreon aqui. E me ajuda muito você passar lá. E se quiser interagir comigo, me segue nas minhas outras redes sociais. Tchauzinho! Ah, e se puder me sugere alguma ideia de vídeo, eu não sei se você prefere que eu fale sobre essa parte de arte, de desenhos, da forma que eu consigo explicar, ou se eu falo sobre alguns dos temas que eu gosto, tipo fanfics, headcanons e etc. Muito obrigada!